momento de alegria, de festividade. Davi declarou isso e os judeus eles continuavam cantando, porque o salmo é isso, é cântico, é salmodiar. Eles cantavam alegremente pelo convite que eles eram feito em estar em comunidade, congraçamento, juntamente com os outros irmãos, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. O salmo conclui com um compromisso de orar pela paz da cidade e prosperidade daqueles que a amam, incentivando a busca ativa pelo bem da comunidade e do reino de Deus. Então, alegria por nos reunirmos na casa de Deus, vamos nos tornarmos, a casa de Deus, de bendizer o nome do Senhor e orarmos, intercedermos uns para com os outros e também para a permanência da casa do Senhor. Quem está entendendo até aqui, não glória. Alegria e comunidade. O salmista expressa a felicidade que sentiu ao ser convidado para ir à casa do Senhor, a Jerusalém, um lugar de adoração e comunhão. A alegria de estar na presença de Deus e adorá-lo é um tema central, motivando os fiéis a buscarem essa experiência. Então, mais uma das explicações do Salmo 122, a alegria que eu me disseram vamos à casa do Senhor, simboliza também a alegria de estar na presença de Deus e adorá-lo. É um tema central do Salmo 122, motivando os fiéis a buscarem essa experiência. Então, é um salmo que conclama todos aqueles que dizem que adoram a Deus a se reunirem, a estar no templo naquela época, estarem na igreja adorando e bendizendo o santo nome do Senhor e declarando o como é bom. Por isso o próprio Davi vai escrever o Salmo 133 dizendo: ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então vai falar dessa união, desse congraçamento, de estarmos juntos, reunidos. Então eles tinham prazer de estar no templo adorando ao Senhor. Compromisso. O salmo termina com um convite à ação, incentivando os fiéis a serem promotores da paz e a buscarem o bem da casa do Senhor, dos irmãos e dos amigos. Então, conclamar, orar, pedir a Deus, interceder por Jerusalém, agora interceder pela igreja, uns para com os outros, pedir a Deus para que venha entrar com providência na casa dele, sobre os fiéis, sobre os irmãos, sobre os amigos. Então a importância da congregação, a importância da igreja. E o Salmo 122 vai finalizar falando, conclamando o povo para esse grande clamor, para que Deus venha entrar em providência no nosso meio. É um chamado para unir-se a pessoas que amam a casa de Deus e para servir a Ele com alegria e dedicação. Então, conclamando o povo, venha adorar, venha congregar, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, venha estar, venha participar, venha estar junto, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, nós somos os membros desse corpo, e o próprio Cristo é o cabeça desse corpo. Então o Salmo está conclamando a todos aqueles que são de Deus, venham congregar. Incluído foi o tempo de Herodes. Então entra um tempo com a multidão, e chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, quer falar com o Senhor. Aí ele olhou para o mensageiro, olhou para os seus discípulos, apontou para os discípulos e disse assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Aqui, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A mãe de Jesus e os irmãos ficaram lá fora, e ele não foi atender, porque ele disse que a mãe dele e os irmãos dele era a igreja. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A mãe e os irmãos dele era a igreja, os que estavam no templo. Jesus sempre dava prioridade à comunhão da igreja. Jesus sempre priorizava a comunhão da igreja. Quem está entendendo até aqui? Então nós vemos Davi declarando coisas que segundo o coração de Deus,
Olha o coração de Davi, agora olha o que Jesus iniciou aqui a partir dessa mensagem. Então Jesus declarando aqui, o meu prazer aqui, ó, é estar com meus irmãos aqui. Vocês são meus irmãos, vocês fazem a vontade do meu Pai? Vocês fazem? Vocês clamam pelo meu Pai? Então vocês são a minha família a partir de agora. Agora vocês são a minha família. Após a morte de Jesus, os discípulos continuaram reunidos. Então primeiro eu mostrei para vocês como que Jesus tratava a igreja. Prioridades da igreja, a comunhão dos irmãos. E agora nós veremos como aqueles que foram discipulados por Jesus, como que eles fizeram também. João 20, a partir não estou falando para tu agora, estou na casa de Yasmin lá, ficar lá casa dela, não. Não, eu estou falando, onde a igreja vai se reunir? Eu quero estar reunido com meus irmãos, eu quero ter prazer de me reunir com meus irmãos. Se tem culto, eu quero ter prazer de estar no culto. Se tem atividade na casa de Deus, porque onde estão os meus irmãos reunidos, a igreja, se eles estão juntos, eu preciso estar junto, porque eu sou o corpo de Cristo Jesus. Aleluia. Então eles estavam, vamos continuar, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Só quem não está aqui é Judas, que já morreu, Iscariote. E aí, meu irmão, eu lembrei que ele estava conversando aqui, de vez em quando vem fresquinho, acabou de vir fresquinho. Quando eu falei assim, só não estava Judas porque morreu. Aí o que vem fresquinho agora? Só não estava Judas porque morreu. Se tu não gosta de reunir, tu está morto. É agora fresquinho. Se tu não gosta de reunir com a igreja, tu já morreu. Tu já se matou, tu já se enforcou. Se você não gosta de se reunir como igreja. Então estavam todos reunidos. Jesus não está mais conosco. Não sabemos nem o que vai acontecer. Mas nós estamos juntos porque nós experimentamos a comunhão de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. As medidas que o Senhor quer desse tempo é desse jeito, então meteu a mão no bolso, eu dou ouro, eu dou a prata, eu dou madeira, eu dou tudo para o meu Deus, porque eu quero a alegria de estar na presença do Senhor. Não é só de boca, irmão, é de fazer. E se Deus falou que viu em um homem, esse homem segundo o coração, significa que Deus está atento às nossas ações. Quem está aí? Glória a Deus. Quem está aí? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse, irmão? Vocês estão vendo os sinais, não? O que mais precisa, irmão? O que mais precisa acontecer, já vai acontecer, não tem problema não, vai finalizar. Você quer ver até o último acontecimento, não tem nada não, tu vai começar a ver início, tu vai começar a ver, não tem problema, vai começar a ver. Porque o Espírito Santo, quem inspirou os autores das Escrituras Sagradas, deixa eu ver se eu entendi o que eu anotei aqui. Porque a pergunta foi: por que será que depois de todos os relatos e testemunhos ao longo da história bíblica, o autor da Epístola aos Hebreus sentiu a necessidade de alertar os irmãos para não deixarem de congregar? Foi a pergunta, né? Aí eu mostrei para vocês a referência disso, em Hebreus 10, 24, 25. Não deixei de congregar. Mas a pergunta é, por que ele teve que alertar os irmãos? Porque o Espírito Santo foi quem inspirou os autores da Escritura Sagrada. Então, quando eu falo autor da Epístola de Hebreus, você já sabe por quê, né? Porque ninguém sabe quem escreveu a Epístola. A única carta, vamos dizer assim, né, que ninguém sabe quem escreveu. A maioria atribui ao apóstolo Paulo, mas não tem a certeza. Então, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou aqueles homens para que eles pudessem, né, escrever a Bíblia Sagrada. Então, por que o autor da Epístola aos Hebreus teve que fazer esse alerta? Por primeiro lugar, porque é o Espírito Santo quem inspirou para que ele pudesse escrever essas coisas. E o segundo, porque Deus sabia que muitos perderiam o desejo de congregar.
Então, se o Espírito Santo inspirou o autor da Epístola aos Hebreus a escrever, não deixe de congregar, admoeste um ou outro, vamos lá, não desiste, não deixe de congregar, porque aquele dia já está se aproximando. Então, o Espírito Santo inspirou o autor da Epístola aos Hebreus a escrever isso, porque Deus sabia que muitos perderiam o desejo de congregar. Deus fez através do profeta Joel, se concretizou quando estava a igreja reunida, quando eles estavam reunidos como igreja. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que era cerca de 120 pessoas. É claro que tinha mais. Quando eles receberam a promessa de Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus falou: aguardai-vos, esperai-vos, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, que era a promessa que nós lemos lá de Joel. Até espere. Mas só que a multidão foi diminuindo, muitos não queriam mais congregar, não queriam mais estar juntos, não estavam mais suportando a espera e começaram a ir embora. Mas quando a promessa se cumpriu, tinha apenas 120 pessoas reunidas naquela casa. Então, o Espírito Santo de Deus tomou aquelas pessoas, se apossou daquelas pessoas e habitou naquelas pessoas que estavam reunidas como igreja. A promessa não é para uma pessoa individualmente, a promessa é para a igreja. E Pedro é a confirmação de que o que aconteceu em Atos, que nós acabamos de ler, Atos capítulo 2, foi a concretização da promessa que Joel havia proferido. É que nesse mesmo capítulo 2, Pedro, ele vai explicar para a multidão que estava visitando Jerusalém. Era um momento de festa em Jerusalém, e judeus de todos os lugares do mundo iam para Jerusalém, onde tinha um templo, para poder adorar a Deus. Então tinha judeus de todo canto do mundo. E eles vendo aquele grupo de 120 pessoas aproximadamente falando no idioma de cada um deles, o que está acontecendo aqui? Então Pedro foi explicar. Em Atos 2, a partir do versículo 14, a palavra diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terça hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, o que Deus havia prometido lá no Antigo Testamento se cumpriu na igreja. Quem estava reunido ali recebeu, quem estava congregando recebeu, quem estava trabalhando na igreja recebeu. Então só recebe poder, só recebe unção, só recebe a autoridade de Deus aqueles que têm alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia. Quem perde? Vamos lá, a igreja. Aí eu enjoei. Quero mais não. Quem vai perder? Quem vai perder? Fala nisso, eu vou. Bem, eu já não vou fazer, se eu vou falar para vocês, então eu já não vou fazer, né? Tem um vídeo aí com o pastor e a pastora da igreja, né? Começou o culto, o irmão pegou o microfone e falou: irmãos, eu vou falar com vocês. O pastor até agora não chegou. E vocês aguardam só um pouquinho que eu vou ali, que eu vou preparar alguma coisa para pregar para vocês. Tá bom, irmão? Segura só um pouquinho. Aí ele sai. Aí daqui a pouco aparece no telão o pastor e a pastora dizendo: e aí, irmãos? O que vocês vão fazer agora? Eu não estou aí com vocês. E agora? A obra vai parar? E agora? O que vocês vão fazer? Mais ou menos por aí. Mas daqui a pouco o pastor aparece, ele é pastor entrando na igreja. Foi pegadinha no malão, né? Só para ver a reação dos irmãos. Quem perde? Se eu não vou mais não. Se você não vou mais. Quem perde, irmão? Quem perde? Teve um amigo que falou comigo que na igreja dele, não, é lá de Brasília. O pastor falou assim: irmão, não se preocupa não. Quem não vê as atividades da igreja, eu fico com pena deles, porque quem está perdendo é eles.
Mas só que hoje fica na mente e no coração da mulher é ruim, próximo chato, perdendo é ruim, estou curtindo a vida. Porque quando estava na igreja, não tinha isso, não tinha aquilo, agora tem tudo, né? Então só vai para o inferno. Só isso. Vai para o inferno e vai ficar tudo aí. Eu estou ouvindo muito esses dias também, né? Ouvindo muito a teologia de Satanás. A teologia de Satanás é tudo isso te darei. Então a campanha disso, a campanha daquilo, quem criou foi Satanás lá no deserto com Jesus. Tentou com Jesus, não deu certo, ele plantou na igreja e deu. Tudo isso te darei. Então, como cristão, de que vale para o homem ganhar o mundo e perder a sua? Então, né? Não, porque é chato, irmão fofoqueiro, é isso, aquilo, pastor, é isso, aquilo, não tem problema. Lá onde você está, tem tudo isso também, ainda tem maconheiro, prostituto, safado, pilão, sem vergonha, tudo lá também. Tudo lá também. E tu ainda vai para o inferno. Então, meus amados, quem perde quando eu não quero mais congregar? Quem perde? Eu. Eu só não vou falar para vocês assim, porque eu não sou um pregador chato. Quem perde sou eu. E o que eu falo assim, se eu desistir de congregar, eu perco. Se você desistir de congregar, você perde. Aí todo mundo, essa live vai rodar o mundo, Taiwan, roda o mundo. Aí vocês aí estão dizendo assim que nada, a igreja é uma prisão, Deus não habita. Não estou falando na parede, eu estou falando quando nós nos reunimos. Os discípulos estavam lá em Tiberíades, na praia. A igreja estava lá. Então quem perde sou eu. Quem não está congregando, se eu não estou congregando, eu perco. Se eu não estou inserido no corpo, eu perco. Então só quem perde por perder o desejo de congregar sou eu. Se qualquer pessoa, ser humano, tiver algo contra nós, porque nós somos merecedores disso, porque nós fizemos algo que realmente pudesse fazer com alguém, agora tem alguma coisa contra nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Eu fiz algo errado e agora essa pessoa tem algo contra mim. Então o culpado sou eu. Já não é doloroso isso? Mas e Deus? Deus está dizendo aqui: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quem perde quando eu perco o amor de congregar? Quem perde? Mas eu não perdi o amor, não. Eu só não estou na igreja, mas só que meu coração eu continuo servindo a Deus. Como é que é o R? Como é que eu esqueci tudo? Mentira. Porque Jesus está dizendo aqui para a igreja, é mentira. Ele tem algo contra aqueles que perderam o desejo de congregar, perderam o primeiro amor. E deixa eu falar algo para vocês que nós acabamos de ler. Vocês viram que a partir do versículo 2 que nós lemos, de Apocalipse 2, diz assim: conheço as tuas obras e o teu, fala aí, missionário, que está lendo, o teu, que me ajuda, né? E o teu trabalho. O que é trabalho? Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, que você é uma pessoa que trabalha. Conheço a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Se está fazendo tudo isso para Deus, mas mesmo assim ele diz: mas eu tenho algo contra você. E o que é? Porque você perdeu o primeiro amor. Então de nada adianta você fazer mecanicamente também. Você precisa sentir a presença de Deus na tua vida. Se Jesus está dizendo aqui que tem algo contra essa igreja, e sempre quando fala igreja, irmão, não está generalizando a igreja toda não, né? Porque aqui dentro dessa igreja a gente está fiel. Então se ele está dizendo: eu tenho contra você
Pessoas que estão trabalhando, ela segura perto do cinto aí. Hoje eu vi no azeite, galo. Se ele está dizendo isso para quem está trabalhando, para quem não deixou de trabalhar na igreja, para quem não deixou de fazer a obra, como ele está dizendo aqui, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você está dizendo para essa pessoa, mas eu tenho algo contra você. Imagina aqueles que não congregam mais, não trabalham mais, não tem paciência mais, não se desgasta mais, não se reúne mais, não se dedica mais. Se ele está dizendo que os que estão fazendo, estão trabalhando, estão labutando, incansavelmente, ele tem algo contra, porque está mecânico, não está sentindo minha presença. Se ele está dizendo isso, eu tenho algo contra você. Para pessoas que estão trabalhando, imagine pessoas que não fazem nada, que abandonaram tudo. Como você que está assistindo aí, que abandonou tudo. Abandonou a casa, abandonou a congregação, abandonou os irmãos, abandonou a igreja, nunca mais fez nada. Se Deus tem algo contra a igreja de Éfeso, dizendo, eles trabalhando, labutando incansavelmente, Jesus disse, eu tenho algo contra você, porque você abandonou o primeiro amor. Se para esse estão trabalhando, imagine para você que está nessa vadiagem.